Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You are Lord over all. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You are Lord over all. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Heaven and earth will shake at the sound of your name. The Lord our God, oh, the Lord is one. Shema Israel, at the sound of your name. Adonai our God, Adonai is one. Heaven and earth shake at the sound of your name. Adonai our God, Adonai is one. Adonai is one. You are one over all the earth. There's no one like you, none like you, none like you. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Aqui quem fala é o Anderson do canal João 8:32 para mais um estudo. E hoje, irmãos, até que enfim eu consegui juntar o material para a gente fazer um estudo acerca do panteão dos deuses cananeus, tá ok? Então a gente vai fazer esse estudo hoje e espero que venha ajudar os irmãos a entenderem um pouco aí do que o sistema nos mostra, né? Nos induz a acreditar. A gente vai ver aqui muita coisa interessante. Vamos quebrar algumas ideias, né? Algumas ideologias aí que foram apregoadas, inclusive por muitos canais que eu seguia, né? Que hoje eu acompanho um ou dois canais no máximo, tá ok? Mas a grande maioria esmagadora pregava a mesma ideologia. E achando isso muito estranho, tendo em vista que esses mesmos canais combatem tudo que é fantasia judaica, né? Ideologia judaica que combate o Midrash, né? Judaico, que são as lendas judaicas ali. Então eu resolvi me aprofundar um pouco nesse tema, sobre esses deuses cananeus ali
e também alguns ao redor, né? E nessa introdução a gente vai ver um pouco sobre isso, tá ok? Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir aos irmãos aí para se inscreverem no canal, deixem o seu like, isso ajuda muito na relevância, tá? A gente parou de fazer live e o YouTube automaticamente para de entregar os nossos vídeos com maior frequência para mais pessoas, tá ok? Perde a relevância. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que venha agraciar a vida de mais irmãos, tá ok? Então, sem mais delongas, a gente vai começar o vídeo. Eu vou compartilhar aqui a tela, que eu preciso mostrar para os irmãos um material aqui, tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui, verificar se está aparecendo. Acredito que esteja aparecendo para os irmãos, tá ok? Deixa eu só ampliar aqui a visão do material. Esse vídeo vai estar gravado, tá, irmãos? Então, me desculpem aí se não aparecer. Caso não apareça, depois que eu for colocar o vídeo no canal, se tiver faltando alguma coisa, eu tento colocar o mesmo na sequência, tá ok? Então, começando, a gente vai ver aqui principais deuses de Canaã, tá ok? Esse aqui é um blog, tá em domínio público, tá? classebiblica.org. Diz assim, ó: os israelitas falharam na sua missão de se tornar uma referência para abençoar todas as famílias da terra. E o principal motivo apontado por Adonai foi tê-lo abandonado para seguir os falsos deuses de Canaã. Este artigo, deuses das nações que deveriam expulsar e destruir totalmente seus locais e símbolos de culto. Este artigo apresenta os principais deuses de Canaã e suas formas de adoração conforme aparecem nas escrituras, tá ok? Então aqui é os objetos, né, ao longo da história de Israel, especialmente depois que entraram a Canaã, e aí tem um mapa, né, mas a gente não vai se atentar nesse mapa. Vemos que o povo de Adonai quebrou a sua aliança e falhou na missão de se tornar uma bênção para todas as famílias da terra, como o Senhor, o Pai, né, havia proposto ao patriarca Abraão. E aqui tem um texto, tá? Gênesis 12:3, a gente vai ler, tá ok? Pegue a sua Bíblia aí para a gente acompanhar. Gênesis 2, versículo 3 diz assim: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra, não apenas os judeus, tá ok, meus irmãos? E aqui estava se referindo a Abraão, tá bom? E não ao povo judeu em si, tá ok? A descendência dele. E isso significa todos os habitantes da terra, tá bom? E o Senhor apontou que o principal motivo para Israel ter quebrado a sua aliança foi rejeitar a adoração ao Adonai verdadeiro para seguir os principais falsos deuses dos povos de Canaã e seus arredores. Então, a gente vai agora aqui ler essa introduçãozinha. Antes de entrar em Canaã, o Eterno advertiu os israelitas para não entrar em aliança com os povos dali e nem se associar em casamento. Adonai avisou que isso faria com que o seu povo abandonasse para seguir os falsos deuses dessas nações. Na verdade, a ordem do Pai foi para que os israelitas expulsassem os povos e destruíssem totalmente os seus templos e imagens. Tá aqui, tem a passagem, Deuteronômio, capítulo 7, tá? Pegue a sua Bíblia aí para a gente ler. A gente só faz as coisas em cima da palavra, tá, meus irmãos? Então a gente vai ler para que fique bem entendido que o que vale é o que está na palavra, tá bom? Por mais que a gente estude aí os apócrifos, tem muita coerência ali por trás ainda, eles não são 100% confiáveis, tá ok? Eu super indico a leitura do primeiro livro de Enoque,
do livro de Melquisedeque, tá ok? O livro de Jasser, mesmo tendo algumas inconsistências, eu indico também, e o livro de Jubileus, apenas esses, tá ok? Mas tomem muito cuidado, leiam com muita atenção, porque tem muita coisa que passa batido se o irmão não prestar atenção, tá ok? Capítulo 7, versículo 1 ao 5, diz assim: Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, e aí são as 7 nações, né, ali, inclusive temos vídeo no canal já sobre isso, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que ti. E quando o Senhor, teu Adonai, as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Então, quer dizer, era para exterminar todas, não era para se envolver. Tampouco estabelecerás casamento com elas, e não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás a teu filho, porque elas fariam com que a tua filha, né, deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e vos destruirá repentinamente. Mas assim lidareis com elas, destruireis os seus altares e quebrareis as suas imagens, e derrubareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Então, que fique bem claro, tá ok? Que não era para isso acontecer. E essas várias nações que habitaram em Canaã possuíam uma série de falsos deuses que exigiam adoração de formas diferentes, formas que incluíam desde cultos sexuais até queimar os próprios filhos vivos, que é o sacrifício a Moloque. Mas não necessariamente uma nação adorava a apenas um falso deus. Existia uma mistura em que, apesar de ter uma divindade principal, os povos poderiam importar os principais deuses de outras nações de Canaã ou de fora para adorá-las, como acabou fazendo o povo de Israel, né? Aí tem a outra passagem. Aqui eu acredito que é Juízes 10:6. Vamos pegar aqui, Juízes 10:6. Diz assim: E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Todo-Poderoso, e serviram Baalim e Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Todo-Poderoso e não o serviram. Então, quando as pessoas reclamam que as coisas não estão boas, elas nunca se perguntam por quê. Elas somente acham que elas não deveriam estar passando por aquilo. Tá ok? Então, quando a mão do Pai pesa sobre as nações, sobre o povo, é porque eles estão em falta com o Todo-Poderoso. Tá ok, meus irmãos? E aqui estão os principais deuses de Canaã, tá ok? A primeira aqui é Astarote, ou Acera. O segundo é Baal. O terceiro, Baal Peor. O outro aqui, Camus ou Quemos. O outro aqui, Dagon. O outro, Milcom ou Moloque. Tá ok? Nessa introdução, meus irmãos, a gente não vai se atentar nesses aqui. A gente vai falar em uma outra oportunidade, tá? Porque hoje a gente vai se atentar em outros dois que ficaram muito famosos e que hoje em dia tem se falado muito, tá ok? Eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela e a gente vai ver aqui a respeito de Semíramis. O que nos mostra aqui o site, tá ok? Os irmãos podem falar aí, a Wikipédia não é de confiança. A gente não tem muita coisa para ler a respeito desse povo de confiança, meus irmãos. Tudo que está em domínio público ou é para o bem ou é para o mal. Então a gente tem que se atentar sempre nos detalhes e buscar a fonte e verificar em outras fontes. E eu verifiquei, tá ok? Inclusive,
Indico para os irmãos aí o dicionário bíblico Unger, tá? Ou qualquer tipo de dicionário bíblico aí, para o irmão estar comprando. Tem muita coisa interessante nesses dicionários. E baseado nisso, a gente vai ver agora sobre eles, esses dois, quem foi, tá ok? Como se deu e como que isso apareceu, meus irmãos, tá ok? Então a gente vai se atentar nesse detalhe aqui, ó. Ah, deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar aqui para os irmãos. Deixa eu ver se está saindo na tela. Está saindo, está tudo ok. Vamos lá. Semíramis. E aí tem um nome em grego, né? Não vou conseguir ler, tem em armênio. Foi uma lendária rainha da Síria e fundadora da Babilônia. Olha só, meus irmãos, olha só o que isso aqui está nos mostrando, que ela fundou a Babilônia. Porém, a gente conhece que quem fundou a Babilônia foi Nimrod, né? Babel. Babilônia foi um nome lá na frente, depois que foi colocado como Babilônia, mas era Babel, tá ok? Não que talvez seja a mesma coisa. A gente não tem confirmação bíblica nisso, tá ok? Pelo menos eu não lembro. Agora, olha só o que fala, que ela fundou, foi uma lendária rainha da Síria e fundadora da Babilônia, conhecida de fontes gregas, armenas e judaicas, enfim, tá ok? A gente vai se atentar em algumas coisas aqui. Eu acredito que ela fundou a Babilônia? Não acredito, mas está aqui, tá ok? Então a gente não tem como saber 100% porque a gente não estava lá. Temos que ler aqui o que as fontes nos mostram. E a origem da lenda. Embora as conquistas de Semíramis estejam claramente no campo da historiografia mítica persa, armena e grega, o nome Semíramis é histórico. A esposa do rei assírio Sanciedade V. Então aqui a gente já vê uma coisa ao contrário. Muito tem se falado que ela era mãe e esposa de Nimrod. Que ela era esposa de Nimrod. E o seu filho, Tamuz, depois tomou ela por esposa. Então, como que pode uma pessoa ter tanto marido assim? Ser mãe, avó, enfim, é uma verdadeira bagunça. E a gente vai entender de onde veio isso. Ela se chamava, esse rei assírio, né, Samsiadad V, ele reinou de 824 a 811 a.C. E se chamava Samuramat, que é traduzido corretamente em grego como Semíramis. Então o nome dela real era Samuramat. E após a morte de seu marido, ela atuou como regente para o seu filho menor de idade, Adadenirani III, por 3 ou talvez 5 anos. Samuramat teria, portanto, estado brevemente no controle do vasto império neo-assírio, 911 a 605, que se estendia das montanhas do Cáucaso, no norte, até a Península Arábica no sul, e do Planalto iraniano, no leste, até o Mediterrâneo, no oeste. E aí a gente vai ver aqui quem foi. A gente vai ver agora, na verdade, a gente vai dar uma sequência, mas a gente vai ver quem foi esse filho dela, tá ok? Na Mesopotâmia persa, a já lendária figura se fundiu com a deusa do amor, Ishtar. Então, quer dizer, não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa, o mesmo ser. É uma figura, tá ok? Ela se fundiu a outra figura lendária, que é a deusa do amor, Ishtar, o que explica as aventuras eróticas de Semíramis. Além disso, é claro, acréscimos reconhecíveis na lendária literatura oriental, como a insaciável ninfomaníaca que mata os seus parceiros, reconhecida na epopeia de Gilgamesh. Os medos podem ter passado a lenda aos persas, de onde que Tésias deve ter ouvido. Eu li a epopeia de Gilgamesh, eu tenho ela aqui em casa e ela realmente é citada lá, tá ok? Essa Ishtar,
Inclusive, ela até tenta, naquele conto de Gilgamesh, ser tomada por ele, né, como esposa, porém ele a rejeita, tá ok? Os estudiosos e historiadores discutem se Samuramati foi a inspiração para os mitos sobre Semiramis. O debate já se arrasta há algum tempo, mas ainda assim, parece muito provável que as lendas de Semiramis foram de fato inspiradas pelo reinado da rainha Samuramati e tem sua base, se não em seus atos reais, pelo menos na impressão que ela causou nas pessoas de seu tempo. E agora a gente vai ver as lendas, né? E aqui tem as lendas gregas, ó. O primeiro a mencionar Semiramis é o historiador grego Heródoto, que nos conta que ela fortificou as margens do rio Eufrates e também menciona que um portão da cidade na Babilônia foi batizado em sua homenagem. A verdadeira história surge um pouco mais tarde, com o autor grego Quitésias de Quinido. Embora suas obras estejam em grande parte perdidas, sua história da rainha Semiramis é recontada por Diodoro Sículo. De acordo com Diodoro, Semiramis era filha da deusa peixe Dérceto e de um mortal. Dérceto a abandonou ao nascer e se afogou. E pombos alimentaram uma criança até que Simas, o pastor real, a encontrou e Semiramis casou-se com Onis ou Menones, um dos generais do rei Ninos. Então aqui a gente vê que é um verdadeiro conto de fadas, né? E aí tem a lenda armena, né? A gente não vai se atentar, a gente vai se atentar aqui, ó, no Midrash judeu. Vamos ver o que isso diz. Na tradição judaica, que fique bem claro, na tradição judaica, não na Bíblia, na tradição judaica, Semiramis é apresentada como consorte do rei babilônico Nabucodonosor II. Com a narração de Heródoto, esta é a versão mais realista de todas. E eu tenho esse livro, tá, de Heródoto, e eu já li e eu confirmo, tá ok? E é justamente por isso que eu quis fazer esses vídeos, para mostrar para os irmãos que tudo isso é uma grande falácia, uma grande invenção dos próprios judeus, dos próprios antigos judeus ali, né, os sábios, os cabalistas, os talmudistas, enfim. Todos os que criaram todas as lendas judaicas, tudo isso está envolvido ali no meio, meus irmãos. Nada disso é real, tá ok? Os irmãos verão aqui os fatos. Esta é a versão mais realista de todas. Em histórias judaicas posteriores, Semiramis se tornou a esposa de Nimrod. Entendeu, meus irmãos? Em histórias judaicas posteriores, quer dizer, em lendas judaicas posteriores, Semiramis se tornou a esposa de Nimrod. Porque aqui atrás, meus irmãos, a gente viu que ela era casada com um rei assírio. E não era Nimrod ele. E ela teve um filho, que não era Tamuz, era um outro que a gente vai ver já já, tá ok? Um governante do Oriente Médio mencionado em Gênesis. Ela é uma das 4 mulheres que governaram o mundo, junto com Jezabel e Atalia, e em Israel, e Vaste na Pérsia. No final da antiguidade, muitas ruínas antigas foram nomeadas em sua homenagem. Na cultura popular, Nimrod e Semiramis eram figuras cujos nomes eram muito fáceis de aplicar a ruínas antigas e atraíam todos os tipos de histórias. Assim como na Grã-Bretanha, todos os tipos de lugares são associados ao igualmente lendário rei Arthur. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, é história judaica, é lenda judaica, é gnosticismo, é cabalismo, tá ok? Tudo isso aqui vem de contos dos judeus. E cada nação tem a sua lenda por trás, tá ok? Mas aqui a gente viu que essa em questão, e eu vou mostrar aqui agora, de novo, para que fique bem claro, tá aqui, ó. Na tradição judaica, Semiramis é apresentada como consorte do rei babilônico Nabucodonosor II. Com a narração de Heródoto, esta é a versão mais realista de todas.
Então, é essa aqui que é a mais confiável, que ela era casada com Nabucodonosor II, ponto. Em histórias judaicas posteriores, não quer dizer, em contos judaicos depois, Semíramis se tornou a esposa de Nimrod, que era um governante do Oriente Médio, mencionado em Gênesis. Inclusive, ele é mencionado apenas 3 vezes ali no cânon sagrado, tá ok? E agora a gente vai ver quem era o filho dela. Adadenirari III foi um rei da Síria de 811 a 783 a.C., filho e sucessor de Samsiadad V, e foi sucedido por seu filho Salmanaser IV. Então, ele era filho dela com um rei, tá ok? E foi nesta época que viveu a rainha Samuramate, que se tornou tão famosa que sua memória persistiu por várias gerações. E aqui a gente vê, né, a figura do cidadão, e essa mesma figura, inclusive, é utilizada para representar Nimrod, tá? Se os irmãos pesquisarem aí, imagem de Nimrod, vai estar isso aqui, tá ok? E aqui vai ter várias coisas, né, meus irmãos? Tem campanhas militares, a gente vai ler um pedacinho disso daqui, ó. Adadenirani foi um general vigoroso e vitorioso, e ele foi considerado o salvador de Israel pelas campanhas que fez, derrotando Edom e Damasco. Então, antes dele se tornar o rei, ele foi um grande general ali do seu povo, que havia resistido a Salmanaser e era então governada por Mari, filho de Hazael. Mari, identificado como rei bíblico Ben-Hadad III, foi pego de surpresa pelo ataque assírio e se refugiou atrás das muralhas de Damasco, mas teve que aceitar pagar um tributo ali de 23 mil talentos de prata, 20 de ouro, 3 mil de cobre e 5 mil de ferro, além de outros objetos, assim como marfim e madeira. Cadê? Eu acho que era isso mesmo. Desse daqui não tem muita informação. A gente vê aqui na estátua, meus irmãos, a estátua de um deus atendente do templo de Nabu, de Nimrud, Mesopotâmia. A inscrição cuneiforme menciona Adadenirari III e sua mãe Samuramate. Então, meus irmãos, não tem nada a ver aqui com Nimrod e Semíramis. Nimrud é a cidade, tá ok? Que foi ali colocar, é um sítio arqueológico, né, de uma cidade colocada, que foi fundada ali, né, por Nimrod. Nabu, aqui mostra, né, uma divindade mitológica da Suméria, tá ok? É o deus da escrita e da sabedoria. Era filho do deus Marduk. Então aqui, meus irmãos, baseado no que a gente viu, a Semíramis histórica que a gente conhece, ela era uma rainha casada com um rei e era mãe de um príncipe e teve a sua história. Porém, a gente viu de como que começou toda essa falácia da questão dela ser a esposa de Nimrod. Veio de uma história judaica, veio de um conto judaico. Inclusive, vários historiadores foram citados, como Heródoto, né? A gente viu ali que ele mesmo colocou, e Heródoto ele viveu nessa época, meus irmãos. Ele presenciou a história, ele viajou o mundo e ele presenciou tudo o que ele coloca em seu livro, tá ok? E só para fechar, meus irmãos, aqui essa parte, na Bíblia, hoje, no nosso cânon sagrado, na Bíblia, o irmão não vai conseguir encontrar menção nenhuma, ligação nenhuma entre Nimrod e Semíramis. Não existe ligação bíblica entre eles, tá ok? Ele é citado apenas 3 vezes e nenhuma das 3 vezes ele tem ligação com Semíramis. Nem de casamento, nem de afiliação, de nada, nem de parentesco, tá ok? Não tem. O irmão pode caçar aí, o irmão não vai achar.
Aonde tem, são nas lendas judaicas, na tradição judaica, que você pode achar alguma coisa lá. Em outras nações, no panteão antigo, em histórias de outras nações antigas, mostra alguma coisa. Porém, nessas não se pode dar tanta relevância como no nosso cano, meus irmãos. Ok? Eu não quero aqui atacar a fé daquelas pessoas que acreditam nisso. A gente não está aqui para debater. Aliás, a gente está aqui para debater, porém, não estamos aqui para obrigar a ninguém a acreditar. Estamos dando argumentos com base, tá ok? E o principal, na base bíblica, não tem. O irmão pode caçar, não tem. Então, se o irmão quiser ficar com raiva, tranquilo. Porém, o irmão não vai poder negar que a verdade chegou a você. E ela uma hora vai aparecer, tá ok? Vários canais pregam isso, mostram, falam, mas eles nunca se atentaram de onde que surgiu isso daí? De onde que veio? Será que isso é verdade? Então a gente tem que estar sempre atento. A gente nunca pode confiar cegamente em tudo. A gente só pode confiar cegamente na Bíblia, na palavra. Mesmo ela tendo sido manipulada, palavras foram trocadas, mexidas, colocadas, palavras acrescentadas, traduções mal feitas, mas a gente só pode confiar exatamente na palavra, no Pai. Em tudo que tem a mão humana, tirando a palavra, que é o que a gente sabe que é verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente na hora da gente for apregoar isso daí e passar adiante, porque você pode estar enganando o irmão. Então, torna a repetir. Isso é uma lenda judaica, são histórias que vieram do povo judeu, tá? Fizeram a ligação de uma com a outra, colocaram uma junto da outra, juntaram as duas e aí se propagou. Biblicamente não tem nada falando, tá? Se o irmão quiser achar, se o irmão achar algum versículo, coloca aí no comentário do vídeo, tá ok? Eu posso estar enganado, não sou o dono da verdade, mas eu acredito que não tenha, tá ok, meus irmãos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. A única coisa que a gente vê que eles falam ali na tradição judaica, nas lendas judaicas, é que Semiramis ela tem ligação com Tamuz. Porém, ela sendo esposa e mãe de Tamuz, ela tinha que ter sido citada em algum momento, em alguma enciclopédia. Eu acredito que só a enciclopédia britânica que tem algo a respeito. Só que eu não tenho ela aqui agora para mostrar aos irmãos, porque eu não sou muito bom de pesquisa, né? Então, algumas pesquisas ficam aí pela metade. Mas o que eu pesquisei, o material que eu tenho, isso me mostra que Semiramis é uma lenda judaica, tá? É uma história inventada ali pelo povo judeu de antigamente, né? Provavelmente os bonecos cabalistas, né? Talmudistas, que gostam aí de propagar o paganismo deles, né? Para o mundo, tá ok? E no estudo que vem a gente vai ver alguns desses deuses e o que nos fala, tá ok? A gente vai ver aqui, temos bastante deuses antigos. A Semiramis, ela era considerada também a cera, né? Ishtar, Astaroth, Astarte. Dizem que era a mesma. Porém, irmãos, se o irmão for dar uma pesquisada, não tem muito nada a ver, não. Tá ok? Então, eu espero que o irmão analise bem esse vídeo, faça sua pesquisa, tá? A questão de Nimrod, ele só foi citado ali 3 vezes na Bíblia. Não tem muito o que pesquisar sobre ele. Deixa eu só ver aqui.
Ah, só um minutinho, meus irmãos, que eu estou fazendo uma abertura de um documento aqui para a gente verificar um detalhe. Só um minutinho. Eu vou mostrar agora aqui um artigo muito interessante que eu achei. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre Nimrod, tá ok? Um pouquinho da história de Nimrod. A gente falou de Semiramis, né? E a gente não verificou aí sobre Nimrod. Então eu vou compartilhar a tela aqui para o irmão ver aqui essa matéria muito interessante. Diz assim, ó, a história de Nimrod. Nimrod era filho de Cush, neto de Cambis, neto de Noé. O nome Nimrod ou Nemrod, significa rebelde, se rebelar. E segundo a Bíblia, Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Né? E aí tem um contexto aqui, né? Tem a passagem de Gênesis 10:9 que fala, né? Ah, naquela época a caça também estava associada à guerra, né? E aponta que Nimrod era um homem que derramava sangue, forte, valente, né? Porque fala que ele era valente caçador, né? Diante do Senhor. Alguns estudiosos consideram que ele terá sido um bom homem, que serviu ao povo como caçador, livrando-se de animais ferozes que infestavam seu país. Isso aqui eu já discordo. Para mim, ele foi um Nephilim da pior espécie. O reino de Nimrod provavelmente foi o primeiro reino organizado da Terra, depois do dilúvio. Por causa disso, ele ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da Terra. Nimrod foi para a região de Sinar, né, Sinear, Babilônia, hoje conhecida como Iraque, e fundou várias cidades antigas. Babel, que hoje eles associam a Babilônia, Erech, que é Uruk, inclusive é daqui que vem a menção dele ser, e aí eles fazem a ligação por causa de Erech, como sendo Uruk, forjada ali, né, por Gilgamesh, e tanto que tem muitos historiadores aí que ligam ele a Gilgamesh, que são a mesma pessoa. A gente nunca pode afirmar 100%, né, mas Akkad, quer dizer, o povo acadiano, né, e Calné. Depois ele seguiu, né, para a região da Síria e fundou ali Ninive e outras cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a terra de Nimrod, Miqueias 5:6. Boa parte da fama, né, sobre Nimrod não vem dos escritos bíblicos, porque realmente, meus irmãos, ele só é citado 3 vezes na Bíblia, mas de escritos da tradição judaica, como o Talmud babilônico e estudos arqueológicos. Então, aqui, ó, a maior parte da fama dele ali vem da tradição, perdão, judaica e também do Talmud babilônico e alguns estudos arqueológicos. Então, o que se sabe dele, meus irmãos, são mera especulação ali de tradição judaica, são lendas judaicas, né, histórias, contos, e também o que está ali no Talmud. Não dá para confiar em nada que vem do Talmud judeu. Tá ok, meus irmãos? Nem da Cabala, nem do Zohar, nem do Midrash, nem da Guemará, nem da Gemátria. Tudo isso é satanismo judaico. Tá ok? É misticismo judaico. Fuja disso. E é por isso que eu resolvi fazer esse estudo, que é para mostrar para o irmão de onde que vem esse engano. Alguns estudiosos buscam associar Nimrod a outros deuses babilônicos e assírios da guerra e da caça, mas não há evidências comprovadas que Nimrod tenha sido uma divindade babilônica. Ponto. Que fique bem claro. Não há evidências que comprovam que ele seja uma divindade. Em Gênesis, porém, Nimrod aparece como um herói humano, não divino ou semidivino. Ele era um caçador, ele era um guerreiro. Embora a história de Nimrod tenha se popularizado, não há nenhuma comprovação bíblica
que Nimrod teria se casado com a sua própria mãe ou teria construído a Torre de Babel. Entendeu, meus irmãos? Não há nenhuma comprovação bíblica que Nimrod teria se casado com a sua própria mãe, Semíramis, ou construído a Torre de Babel. Que fique bem claro. E é isso que eu quero falar. Se não está na Bíblia, meu irmão, toma muito cuidado no que andam falando por aí. A gente tem que ir sempre. O nosso norte é a Bíblia, tá ok? Aqui fala: Nimrod casou com a sua própria mãe? Interrogação. A Bíblia não menciona sobre Nimrod ter se casado com a sua própria mãe. Segundo a tradição judaica, olha só, tradição judaica, não Bíblia, tradição judaica. Semíramis era a mãe de Nimrod e posteriormente se casaram, mas a história de Semíramis não aparece na Bíblia. E a gente viu ali atrás, meus irmãos, mesmo sendo da Wikipédia, é verdade aquilo lá. Ela era casada com um rei assírio, não um rei babilônico, e o filho dela não tinha nada a ver com Tamuz. Era um nome bem estranho. O irmão viu lá, eu li no início desse estudo, tá ok? Semíramis não é. Cadê? Semíramis era mãe de Nimrod. Segundo a tradição judaica, Semíramis era mãe de Nimrod e posteriormente se casaram, mas a história de Semíramis não aparece na Bíblia. Eu já tinha lido. Ainda segundo relatos de historiadores, Semíramis fundou várias cidades, incluindo a própria Babilônia, estando assim associada à construção da Torre de Babel. A ideia é que Semíramis fundou cidades e se casou com Nimrod e teve um filho chamado Tamuz não é bíblica, tratando-se de pura especulação. Entenderam, meus irmãos? Que fique bem claro, eu vou ler aqui de novo para ficar bem claro. A ideia que Semíramis fundou cidades, e isso foi o que eu falei lá, quando eu li no início, que eu não acredito que foi ela, e ela se casou com Nimrod, teve um filho chamado Tamuz, não é bíblica. E eu sei disso. Isso é estritamente verdadeiro. Trata-se de pura especulação e tradição judaica, tá ok, meus irmãos? Isso é uma lenda judaica, assim como o Zohar prega, o Talmud prega aquelas coisas, a Kabbalah. Entendeu, meus irmãos? E aqui, nesse artigo, ele mostra também que Nimrod construiu a Torre de Babel. E assim, com a relação amorosa com Semíramis, a Bíblia não diz que Nimrod construiu a Torre de Babel. E realmente não diz, meu irmão. Eu sei que é difícil das pessoas ouvirem isso aqui, mas não é bíblico, não está na Bíblia, não mostra. Isso é mera especulação. As pessoas tentam fazer ligações, porque vem já lá de trás com esse dogma judeu na cabeça, tá ok? E aí eles começam a fazer as conjecturas e a querer montar o quebra-cabeça, mas nunca acham a ligação verdadeira. Se não está na Bíblia, meu irmão, tome muito cuidado, tá ok? Mas fica aí a cargo de cada um acreditar ou não. A construção da Torre de Babel aconteceu em Sinar, né? Na Iraque, na Babilônia ali. A mesma região onde Nimrod fundou várias cidades. Gênesis 11, do 2 ao 4. Provavelmente a extensão do seu império, que incluía toda a Mesopotâmia, como a Babilônia ao sul e a Assíria ao norte, poderá ter sido alguma relação com a fundação de Babel e da Torre. No entanto, em nenhum momento a Bíblia faz alguma ligação entre Nimrod e a Torre de Babel. E aqui a gente vai ver a atribuição dada a Nimrod da construção da Torre de Babel vem da tradição judaica, sendo sustentada por historiadores conceituados, como o judeu Flávio Josefo. Em sua obra Antiguidades Judaicas, Josefo diz que Nimrod construiu a torre como uma forma de se vingar de Deus por causa do dilúvio. Isso aqui, meus irmãos, eu tenho esse livro, tá? História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e lá tem esse relato, tá ok? Porém, quem leu já esse livro, ou quem está lendo, percebe muita coisa ali que não condiz com a Bíblia, tá ok? Então é o que eu falo, leia, mas retenha somente o que faz sentido com a Bíblia.
Não vá por leis antigas, leis judaicas, histórias judaicas, contos, tá ok? Tradição judaica. O Messias combatia isso aqui, meus irmãos, ó. Ele combatia principalmente a tradição judaica, tá ok? Flávio José é um grande historiador. O livro dele mostra muita coisa interessante, porém, ele está indo nesse relato de acordo com a tradição judaica. Então, eu não concordo com isso. Mas, se o irmão concorda, a gente não vai brigar por causa disso, tá ok? A gente nunca vai concordar 100% com tudo. Inclusive, o canal do irmão Gustavo, ele já fez vários vídeos onde ele mostra tudo isso. E, baseado no que eu entendi, ele acredita em tudo isso. Que Semiramis realmente foi esposa de Nimrod, que eles geraram Tamuz, tá ok? Que depois Tamuz teve toda aquela contextualização de vida. Eu já vi ele pregando isso. O Samuel Benini também pregou bastante isso, tá ok? Outros canais também falam muito disso, os que seguem o Benini lá pregam isso também. Então espero que esse vídeo chegue a esses irmãos aí, que eles olhem esse vídeo, eles pesquisem e dêem uma olhada, porque tudo isso aqui é tradição judaica. E todos eles, assim como eu, também estavam caindo nesse engano. Tá ok? Não estou aqui para atacar ninguém. A gente está aqui para pensar junto e buscar a verdade juntos, para que a gente não fique nesse engano. Tá ok? Então é isso, meus irmãos. A introdução foi essa, foi até maior do que eu imaginei. No próximo vídeo a gente vai dar sequência aqui, e aí a gente vai entrar a fundo nos outros, né, deuses desse panteão. Espero que venha aí a edificar a vida dos irmãos. Um abraço e até o próximo estudo. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel.